Dores que chegam como fim, mas que na verdade são o começo. Napoleão Hill acreditava que nenhuma adversidade é inútil. Toda crise, por pior que pareça, carrega em si uma semente de crescimento, que só brota quando você escolhe enxergar. Neste vídeo, você vai entender por que as quedas mais profundas muitas vezes antecipam os saltos mais altos, e como cada dificuldade da sua vida pode ser o início da sua virada. Napoleão Hill não via as adversidades como interrupções da jornada, mas como parte essencial dela. Para ele, o fracasso não era um destino, e sim um processo de revelação. A dor expõe o que estava oculto, quebra ilusões e obriga a reconstruir com mais consciência. Ele acreditava que cada desafio vinha com um propósito oculto, algo que só se revelava a quem mantinha a mente aberta. O sofrimento, portanto, era visto como um mestre disfarçado. Quando a vida nos tira o controle, ela também nos entrega a verdade. Muitas vezes, é apenas no colapso que enxergamos o que realmente nos sustenta. Hill dizia que o sucesso começa na mente, mas essa mente precisa ser desconstruída e reconstruída. A adversidade, então, não destrói o caminho, ela reposiciona. Ela corrige rotas que sem dor jamais seriam revistas. A dor tem a capacidade de fazer calar o barulho que encobre nossa essência. Napoleão Hill observava que pessoas verdadeiramente bem-sucedidas passaram por rupturas profundas antes de alcançarem seu propósito. Essas rupturas tiraram o que era superficial e deixaram apenas o que era real e necessário. Crises, para ele, não vinham para humilhar, mas para afinar o caráter. E caráter afinado é alicerce de prosperidade duradoura. A mente treinada na filosofia de Hill vê oportunidade onde os outros veem apenas perda. É essa mentalidade que separa os que se afundam dos que renascem. Ele chamava isso de transmutação emocional, transformar o impacto negativo em impulso de crescimento. A adversidade, sob essa ótica, é matéria-prima da grandeza. Tudo depende da forma como você reage ao que te acontece. Enquanto muitos se lamentam, o sábio observa. Hill ensinava que é justamente na dor que se encontra o verdadeiro poder de decisão. Porque ali, sem distrações, você pode escolher continuar sendo a vítima ou se tornar o arquiteto de uma nova realidade. Essa escolha não apaga a dor, mas a redireciona a futuro. A crise é o portal. O que define se você atravessa ou não é o que você acredita ser possível do outro lado. Napoleão Hill não oferecia fórmulas mágicas, mas uma verdade simples. A adversidade é inevitável, mas o que você faz com ela é totalmente seu. E quando você começa a ver a crise como caminho, ela deixa de ser um fim e se transforma em início de missão. A semente da vantagem nunca está na superfície da dor. Ela está escondida no que a dor força você a enxergar. Às vezes, a perda revela aquilo que você já devia ter deixado para trás. A rejeição mostra que você estava tentando forçar o encaixe onde nunca houve espaço. Napoleão Hill nos ensina a olhar para a adversidade com lupa. O que isso está tentando me ensinar? A resposta a essa pergunta é o ponto de virada. Toda crise contém uma lição não aprendida. O caos nos obriga a reavaliar prioridades, abandonar ilusões e reencontrar a verdade interna. A dor chacoalha o que está frouxo, rompe com o que estava disfarçado de conforto. Hill dizia que o fracasso é apenas uma indicação de que algo precisa mudar. Não quem você é, mas como você estava agindo. Esse insight é a primeira raiz da semente. A semente da vantagem é silenciosa. Ela não grita no meio da tragédia. Ela sussurra no intervalo entre o que era e o que pode ser. É uma ideia, uma nova percepção, um clique que surge no escuro. Hill dizia que grandes soluções nascem do fundo do poço, porque lá não há distração. E é nesse ponto que a mente, se estiver desperta, começa a germinar. Muitas vezes o que parecia perda foi livramento. Aquilo que você achava ser o fim era só a poda para um novo crescimento.
A mente treinada para enxergar propósito na dor começa a encontrar portas em vez de muros. Hill reforçava: a diferença entre os que vencem e os que desistem não é sorte, é visão em meio à neblina. E essa visão vem de dentro. O segredo está em parar de perguntar por que isso aconteceu comigo e começar a perguntar o que essa situação está exigindo de mim agora. A mudança de pergunta muda o lugar da mente. Hill dizia que os fracos perguntam por quê, os fortes perguntam como. É nessa mudança de foco que a semente se revela, não como milagre, mas como chamada à ação consciente. No fim, a semente está lá, mas quem planta é você. Ela pode se perder na terra da amargura ou florescer no solo da intenção. Hill ensinava que toda crise é convite, mas só vira virada quando aceita com clareza. Quando tudo parece desabar, é o que abre espaço para o renascimento. Quando a fábrica de Thomas Edison pegou fogo em 1914, ele tinha 67 anos. Mas no dia seguinte, ao olhar para as cinzas, ele disse: "Obrigado, Deus. Todos os nossos erros foram queimados. Agora podemos recomeçar." 3 semanas depois, lançou a nova versão de seu maior projeto. Napoleão Hill citava Edison como um exemplo clássico. A adversidade não o derrotou. Ela o limpou para recomeçar com mais foco. Oprah Winfrey, antes de ser a mulher mais influente da mídia, foi uma jovem marcada por abusos, pobreza extrema e discriminação. Mas em vez de esconder a dor, ela a transformou em base emocional para empatia e liderança. Sua história inspirou milhões porque ela soube transformar trauma em ponte. Hill dizia que grandes líderes nascem de grandes dores, mas só se essas dores forem metabolizadas com intenção. O próprio Napoleão Hill foi rejeitado dezenas de vezes antes de publicar suas ideias. Durante anos, viveu sem saber se sua filosofia algum dia seria aceita. Mas ele persistiu, porque acreditava que estava cultivando uma semente que ainda não era visível aos olhos do mundo. Hoje, seus livros continuam mudando vidas mais de 80 anos depois. A adversidade que ele enfrentou virou legado. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Isso poderia tê-lo destruído, mas ele decidiu usar o tempo fora da Apple para repensar tudo. Criou a Pixar, redesenhou sua filosofia de design e voltou anos depois para reinventar a tecnologia pessoal. Como Hill diria, Jobs soube transformar a humilhação em laboratório de reinvenção. A queda o preparou para o salto. Esses exemplos não são mitos, são mapas. São lembretes vivos de que a dor só vira poder quando você decide que não vai parar ali. Todos os que deram a volta por cima passaram por vales profundos, mas eles tinham algo em comum: a recusa em acreditar que aquilo era o fim. E foi essa recusa que ativou a semente da vantagem dentro de cada um deles. A crise sempre vai testar sua visão. Vai tentar te convencer de que nada mais é possível. Mas como ensinava Hill, o tempo de maior escuridão é sempre o instante antes do amanhecer. Se você entender isso, vai parar de temer a dor e começar a ouvi-la como instrutora da sua grandeza. A dor por si só não transforma ninguém. O que transforma é o que você decide fazer com ela. Napoleão Hill ensinava que a emoção intensa, quando canalizada corretamente, é combustível para grandes realizações. O problema é que muita gente sente a dor, mas se entrega a ela, se paralisa, se fecha, se apequena. O ponto de virada começa quando você pergunta: como eu posso usar isso a meu favor? Transformar a dor em direção exige clareza. Não basta sentir, é preciso reorganizar o pensamento. Hill dizia que o subconsciente age conforme a repetição de ideias dominantes. Se sua dor ocupa esse espaço com ressentimento, ela gera paralisia. Mas se você ocupa esse espaço com um plano, mesmo que pequeno, ela começa a se transformar em energia construtiva. A emoção vira movimento. Essa transmutação não é mágica, é disciplina emocional. É acordar mesmo sem vontade, escrever metas mesmo entre lágrimas, agir mesmo sem certeza.
Napoleão Hill afirmava que os vencedores são aqueles que aprendem a agir apesar do sentimento. Eles usam a dor como alavanca. Eles dizem, já que estou aqui, vou subir por esse muro em vez de me esconder atrás dele. A dor reorganiza prioridades. O que antes parecia importante, desaparece. O que antes era ignorado, se revela essencial. É nesse espaço limpo que você pode enxergar com mais verdade. O que precisa mudar? O que você estava tolerando? O que está te chamando para evoluir? A dor é mapa, mas só aponta direção para quem está disposto a caminhar com consciência. Hill dizia que o fracasso temporário é apenas um sinal de que você precisa ajustar a rota. Ajustar não é desistir, é redirecionar. É entender que a meta ainda é possível, mas o caminho precisa ser outro. A dor, nesse caso, se torna bússola e combustível. E essa é a força dos resilientes. Eles transformam o que machuca em estratégia. Não negam a dor, eles a redirecionam. No fim, toda dor tem um grito escondido. Não fique parado aqui. Ela não quer ser sua casa, quer ser sua alavanca. Napoleão Hill nos lembra: quem age mesmo ferido, cura em movimento. E quem cura em movimento, constrói uma nova história, mais forte, mais sábia e mais alinhada com seu verdadeiro propósito. A resiliência é como uma raiz profunda que se forma enquanto ninguém vê. Enquanto os outros julgam os galhos secos, você está fortalecendo o invisível. Napoleão Hill dizia que as maiores colheitas são silenciosas no início. Não aparecem nas redes sociais, não são validadas por aplausos, mas no tempo certo, florescem, e com tanta força que surpreendem até quem duvidou. Cada vez que você escolheu continuar em silêncio, mesmo desacreditado, você estava semeando presença. Cada dia em que trabalhou firme, mesmo sem resultado imediato, você regou uma semente. Hill nos lembra que o universo recompensa a persistência com propósito. Porque não é só o que você faz que importa, é a intenção com que você se mantém firme, mesmo no escuro. A colheita da resiliência vem carregada de algo que ninguém pode copiar: profundidade. Quem passou pelo vale e não se rendeu, carrega uma autoridade silenciosa que impõe respeito. Hill dizia que o sucesso não é só vencer, é vencer com uma história. E toda história forte tem uma dor superada. A colheita é mais doce quando se sabe o preço da semente. Mas essa colheita vai além de você. Ela começa a tocar outras vidas. Quando alguém vê o que você construiu depois de tanto tropeço, inspira sem precisar pregar. A sua superação se torna ferramenta de despertar para outros. Napoleão Hill chamava isso de impacto multiplicado, quando a sua vitória gera novas vitórias ao redor. A resiliência se torna legado. E a colheita não é só material, é emocional, espiritual, existencial. É dormir em paz com sua história, saber que cada cicatriz se transformou em força, que cada lágrima virou alicerce. Hill acreditava que riqueza verdadeira era essa: viver em paz com quem você se tornou, independentemente do saldo bancário. Porque quem venceu por dentro não precisa provar mais nada. No fim, a resiliência planta uma certeza: você é capaz de muito mais do que imaginava. A adversidade que quase te destruiu foi o solo da sua reconstrução. E hoje, você não carrega apenas resultados, carrega verdade. Napoleão Hill diria: você colheu aquilo que teve coragem de plantar quando ninguém acreditava que fosse possível florescer. Toda dor carrega um segredo. Todo colapso, um convite. Napoleão Hill nos ensinou que a adversidade não te quebra, ela te planta. E se você tiver coragem de cultivar o que ela revela, vai colher não só vitórias, mas uma nova versão de si mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta e se inscreva aqui no canal. E comenta aqui embaixo qual foi a maior dor que te fez crescer. Porque às vezes, só de contar a sua história, você já planta a semente de transformação na vida de alguém.